Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Leonardo, sou engenheiro civil, sou especialista em estruturas de concreto armado e fundações. Hoje eu venho trazer para os estudantes de engenharia, engenheiros civis já formados também, um caso que acontece bastante em escritórios de projetos, que é quando o cliente tem uma determinada estrutura e ele decide, por algum motivo, modificar o uso da estrutura, tá? Isso pode acontecer, por exemplo, um sobrado, que atualmente é utilizado como residência, e de uma hora para outra o cliente decide modificar, muda a utilização de residencial para comercial, construindo uma loja ou faz um mercado, né, e acaba utilizando uma laje que antes era utilizada para um dormitório ou uma sala de estar, acaba utilizando a laje, por exemplo, para um depósito, tá? Esse é um caso de mudança de uso que deve ser verificado por um engenheiro civil, tá? Engenheiro estrutural, enfim. Porque o que pode acontecer? O cliente às vezes não procura o engenheiro, tá? Acontece que o cliente faz a modificação de uso, sobrecarrega uma laje, começa a apresentar manifestações patológicas, isso durante o tempo acaba aumentando, piorando o problema do cliente, e ele vai chamar o engenheiro só quando já está um caso assim, quase que irrecuperável, né? Isso se não acontecer o colapso da estrutura, tá? Então, muitas vezes não acontece. O que acontece é o cliente modifica o uso, né? E acaba aparecendo fissuras em vigas, fissuras em lajes, e isso é um caso que, se verificado com antecedência, não acontece, tá? Então, hoje eu quero trazer para vocês um caso teórico, tá? Eu montei esse caso passo a passo, né, para que a gente consiga calcular, verificar toda a estrutura do começo ao fim, tá? Se essa estrutura resiste ou não à modificação proposta pelo cliente teórico, tá? Então seria um caso de uma biblioteca, tá? Essa biblioteca estaria sendo utilizada hoje para fins administrativos, onde uma das lajes dessa biblioteca vai ser utilizada para finalidade de leitura, né? Então vai ser modificado o uso. Na NBR 6120, a utilização para fins administrativos deve ser utilizada uma carga acidental de 2 kN por metro quadrado, ou seja, 200 kg força. E quando a gente modifica para um fim, por exemplo, proposto nesse caso, que é um fim de leitura, finalidade de leitura, com a utilização de estantes, a norma pede para que seja verificada a estrutura para uma carga de 4 kN por metro quadrado, ou seja, 400 kg por metro quadrado de laje. É bastante carga, então é uma modificação bastante significativa. Além disso, a gente vai calcular essa estrutura toda e também vai ser considerado um aumento, onde vai ser feito um fechamento de um vão, né, com uma parede, tá? E essa parede vai sobrecarregar uma viga e nós vamos verificar essa viga, tá? Eu vou apresentar aqui o passo a passo de como se faz essa verificação, então vai ser um vídeo um pouco demorado, digamos que creio que vai dar 1 hora por aí de vídeo, tá? Só que para estudantes e para engenheiros que têm interesse em estrutura, é um vídeo bastante legal, a gente vai aprender bastante coisa aqui, tá? Eu vou passar um passo a passo de como a gente faz essa verificação. Claro que ela é uma verificação teórica, é uma verificação pontual. Dependendo dos casos, na prática, a gente vai ter que optar por algum meio diferente, tá, do que a gente vai ver aqui, tá? Então não dá para generalizar esse caso que eu vou apresentar aqui, mas é pelo menos um norte para quem tenha um caso assim, tá? Ou surge às vezes um trabalho nessa área e você precisa fazer essa verificação, tá? Então isso vai ser bastante proveitoso, essa aula, né? Onde a gente vai ver então passo a passo de como é feita a verificação estrutural de uma viga para a finalidade então de modificação de uso, tá? Eu vou seguir agora aqui para a nossa questão, tá? E a gente vai desenvolvendo esse trabalho, ou esse cálculo passo a passo, até que a gente tem todas as dúvidas, ou enfim, a nossa questão inicial, se a estrutura resiste ou não, a gente vai verificar, ver se é possível esse aumento, tudo bem? Então, vamos seguindo. Bom, então a nossa questão aqui é analisar a capacidade resistente da viga V4, tá? Essa é a nossa planta, essa aqui é a nossa viga V4, tá? A laje 1, laje 2. Aqui tem algumas informações sobre a nossa questão aqui. A estrutura a seguir, então, é parte constituinte de uma biblioteca, né? Onde atualmente a laje L1 e a laje L2 é utilizada para atividades administrativas, né? No entanto, né, com o aumento da frequência dos estudantes, é necessário prever uma modificação de uso, né? A laje L1 passará, então, a contar com uma sala de leitura, né? Com a utilização com a presença de estantes, né? Então vai ser uma sala de leitura, onde vai ter estantes de livros, enfim, tá? E a laje L2 continua a utilização para fins administrativos, né? Então a laje L2 não modifica a carga, tá? A laje L1 vai ter um acréscimo de carga devido ao novo uso, tá?
Então, além disso, né, sobre a viga V4, tá? Para que seja dividido esses ambientes, sobre a viga V4 vai ser construída uma parede, tá? Essa parede vai ter bloco de 11,5 centímetros de largura, né? Com a utilização de reboco, o emboço, né? De 1 centímetro em cada lado, né? Em cada face, tá? Então, no fim, vai ser a parede com o bloco de 11,5 mais 1 centímetro em cada lado de reboco, tá? A gente analisando aqui essa planta, né? A gente percebe então que a laje L1 e a laje L2 elas são lajes unidirecionais, né? Tá? Então ela apoia na viga V3, a laje L1 apoia na viga V3 e apoia na viga V4, a laje L2 apoia na viga V5 e apoia na viga V4 também. Tá? Então a viga V4, se for considerar a área de influência dela, ela recebe a maior carga de laje, né? O maior carregamento. Então é a viga V4 que a gente vai analisar. Num caso real, no caso real, deve ser analisado toda a estrutura, tá? Nesse caso, a gente vai analisar a viga V4 para que, então, já tenha um passo a passo de como se faz essa análise em vigas, tá? Bom, considerando que a gente foi visitar a obra, tá? Digamos que a gente tenha ido visitar essa obra e a gente voltou com algumas informações, tá? As lajes são pré-moldadas protendidas, né? Com enchimento cerâmico. Aquelas lajes comuns, né? A de vigota, tá? A vigota pré-moldada, protendida, tá? Com a utilização de enchimento cerâmico. A tabela é cerâmica, tá? O piso é porcelanato. O contrapiso a gente mediu, então, na teoria, e teria, então, 3 centímetros de espessura. O forro, tá, que está embaixo da laje, esse forro é um emboço, né, no caso, contando com 1,5 centímetro de espessura, um reboco, né, enfim, um emboço. O concreto tá, da laje, tanto das lajes, das vigas, dos pilares, nesse nosso caso tem 30 MPa. A viga V4 conta com 4 barras de 12,5 na região positiva e 2 barras de 10 milímetros na região negativa. O cobrimento da nossa viga tem 3 centímetros, tá? E ela conta com estribos de diâmetro 5 milímetros, né? Analisando aqui, deixa eu aproximar um pouco mais aqui. Tá. Essa é a nossa viga V4, então. Ela tem 2 barras de 10 milímetros, né, na região negativa, mais 4 barras de 12,5 na região positiva. Essas 4 barras elas são divididas em 2 camadas, né? A camada mais próximo da base da viga tem 2 barras e logo acima tem mais 2 de 12,5, tá? A seção da nossa viga é essa aqui, tá? Deixa eu aproximar um pouquinho mais. Onde tem as 2 barras de 10 na região negativa, as 4 barras de meia, de 12,5 no caso, na região positiva. A largura da viga 15 centímetros, a altura é de 45, nosso estribo de 5 aqui, tá? As outras informações aqui, o cobrimento, que seria os 3 centímetros, os espaçamentos aqui, a gente vai ver no desenvolver da atividade, tá? Bom, a situação atual, tá? A situação atual da nossa laje, né? Ela é utilizada então para atividades administrativas, né? Salas administrativas. Essa aqui é a tabela da NBR 6120 2019, tá? Nessa tabela a gente vê aqui que salas administrativas, né, devem ser projetadas então para uma carga acidental de 2 kN por metro quadrado. A redução dessas cargas não são permitidas, tá? Então tem que ter no projeto 2 kN por metro quadrado. Não se pode reduzir. Não passou 2 kN, eu vou considerar 1,8. Não, é 2 kN, tá? Então a laje L1 e a laje L2 contam com 2 kN por metro quadrado atualmente. Então 200 kg força por metro quadrado de laje, tá? Isso é a situação atual. A situação proposta, decorrente então da nossa modificação da modificação do uso, tá? Vai passar a contar com uma sala de leitura com estantes, tá? De acordo com a tabela da norma, a sala de leitura com estantes a carga acidental é de 400 kg por metro quadrado. Ela dobra o carregamento em comparação com a sala administrativa, tá? Então a nossa laje L1 vai contar com 4 kN por metro quadrado e a laje L2 com 2 kN, tá? Cargas de alvenaria sobre a viga V4, tá? Essa também é a tabela da NBR 6120, tá? A gente tem bloco cerâmico vazado, espessura do bloco de 11,5, né, centímetros, é o bloco. A gente tem 1 centímetro de reboco, né, o emboço, em cada face, tá? Então a nossa
carga por metro quadrado de parede é de 1,3 kN por metro quadrado. Basta multiplicar essa carga aqui pela altura da parede, a gente vai ter o carregamento por metro linear de viga, né, descarregado na viga, né. Então é um cálculo bem simples de se fazer, e isso a gente vai fazer no decorrer da atividade, tá bom? Bom, tá explicado a questão o contexto, né, a nossa questão como um todo, e a gente vai passar agora para o desenvolvimento das atividades de cálculo, verificação, toda a parte do estudo que se refere a uma seção de uma viga de concreto armado, a gente vai fazer aqui, tá, com a intenção de verificar se ela resiste ou não a essa modificação proposta. Bom, para nós conseguir calcular o momento fletor atuante e também o momento fletor proposto, né, que seria após a gente fazer a modificação do uso, né, da estrutura, né, a gente vai considerar o seguinte: fazendo a planta aqui da estrutura, eu vou considerar a planta somente utilizando os eixos das vigas aqui, para nós poder calcular o quanto de carga está indo para a viga V4, a viga V4, tá? Aqui entre eixos a gente tem 3,5 metros entre eixo, metros. Essa é a distância entre eixos de viga, né? Então aqui a gente tem a viga V1, a viga V2, a viga V3, V4 e a viga V5. Para nós considerar o carregamento atuante, a gente vai considerar a região de influência da viga V4. Tá? Então, para uma análise de laje pré-moldada, considerando que ela é biapoiada, tá? Isso é uma questão que tem que ser analisada em loco, no caso de verificar o esforço atuante sobre a viga V4, a carga atuante, a gente tem que verificar se essas vigotas de fato são biapoiadas, porque pode muito bem ter acontecido, na ocasião da execução da estrutura, o pedreiro ter feito a unificação dessas vigotas com barras negativas, né? Isso é um caso que sugere uma análise diferente dessa que a gente vai fazer agora. Nesse caso, a gente vai fazer uma análise de vigotas biapoiadas, tá? Então, se a vigota for biapoiada, sem a presença de negativos, tá? O que vai tornar a vigota contínua é os negativos, tá? Caso não tenha presença de negativos, essas lajes se tratam de vigotas biapoiadas, tá? Essa é a laje L1, essa é a laje L2, tá? No caso dela ser biapoiada, a gente tem a região de influência da viga V4. Essa região de influência é exatamente a metade da laje, a carga que atua na laje L1, metade vai para a viga V4 e metade vai para a viga V3. Assim como acontece na laje L2, metade da carga vai para a viga V5 e metade para a viga V4. A viga V4, então, ela é a mais carregada porque ela recebe metade da laje L1 e metade da laje L2. Essa largura de influência aqui, ela vai ter exatamente 3,5 metros. Tá? Bom, considerando aqui as cargas atuantes, tá? Que seriam as cargas permanentes. Tá? A gente tem assim, que o peso próprio da laje, vamos considerar que é uma laje com vigotas protendidas, tá? Então, digamos que o peso próprio dessa laje é em torno de 205 kgf por metro quadrado. Eu vou considerar aqui as cargas e forças, enfim, em kilonewton, tá? Então vai ser o peso próprio da laje é igual a 2,05 kN por metro quadrado. Para a questão de revestimento, que no caso, considerando que essa laje, na parte de baixo da laje tenha um ambiente, né? Então essa laje ela vai ter um reboco, um emboço, né, de forro, considerando mais o contrapiso e o porcelanato, no caso, que a gente estaria utilizando porcelanato, a gente vai ter uma carga permanente, vou botar aqui P permanente de
Eu vou puxar para o lado aqui para nós colocar a densidade dos materiais, tá? Para o emboço, eu vou considerar a densidade de 19 kN por metro cúbico. Para o contrapiso, né? Contrapiso, eu vou considerar... deixa eu colocar certinho aqui que fica melhor. Eu vou considerar a densidade de 21 kN por metro cúbico. O porcelanato, então, eu vou considerar a densidade de 23 kN por metro cúbico. Tá? Aqui, então, para nós calcular o peso permanente, né, a gente vai ter que considerar as espessuras, tá? Então, começando com o emboço, tá? Eu vou ter um reboco, então, emboço de 1,5 centímetros, né? Centímetros. Eu vou dividir em 100 aqui, para me transformar em metro. Normalmente eu faço direto isso, tá? Eu vou passar aqui considerando centímetros só para ficar bem explicado. Tá? Então esse valor aqui de 1,5 centímetros a gente multiplica pelos 19 kN por metro cúbico, mais o contrapiso, então, que a gente vai ter um contrapiso de 3 centímetros, né? Nesse caso aqui, digamos que a gente tenha medido a espessura do contrapiso em loco, né? E esse contrapiso tem, então, 3 centímetros, né? De espessura média, tá? Então, eu vou considerar 3 centímetros vezes os 21 kN por metro cúbico, mais a espessura do porcelanato. Nesse caso é 1 centímetro vezes 23 kN por metro cúbico. Vamos fazer os cálculos aqui para nós. Tá, 1,5. Já vou fazer direto aqui. 0,015 vezes 19. 0,03 vezes 21. 0,01 vezes 23. Somando tudo, a gente tem uma espessura de carga permanente de 1,14 kN por metro quadrado. Tá. Cargas permanentes distribuídas por metro quadrado de laje, né? Aqui a gente tem mais, na situação atual, a gente tem que a sobrecarga é igual a 2 kN por metro quadrado para ambas as lajes, né? E o peso próprio da viga, vou botar PP viga, é igual. Nesse caso a gente já calcula, já vamos calcular direto o peso direto por metro linear de viga, tá? Então o peso próprio dessa viga vai ser a seção da viga. A nossa V4, ela tem uma seção de 15 centímetros de largura, o BW, por 45 centímetros de altura, tá? Então o peso próprio da nossa viga vai ser 0,15 metros vezes 0,45 metros, vezes, eu vou passar aqui a densidade do concreto, tá? (25 kN por metro cúbico). Aqui fica listada então as densidades que a gente está utilizando nos cálculos, tá? Passando para o peso próprio da viga, então a gente tem base vezes altura, que vai me dar a área da seção, vezes os 25 kN por metro cúbico. Nesse caso, a gente vai ter 1,68, botar 1,69 para arredondar, 1,69 kN por metro. Eu vou transformar essas cargas aqui, que estão distribuídas por área, só vou passar aqui.
cargas por área. Tá? O que a gente tem que fazer agora? Essas cargas elas estão distribuídas por área de laje. Tá? Então, por exemplo, o peso próprio da laje é de 2,05 kN, a carga permanente, então, que é contrapiso, emboço e porcelanato, também por metro quadrado, e mais a sobrecarga. A gente tem que transformar essa carga por metro linear de viga. Tá? Então, para nós fazer isso, basta multiplicar cada uma dessas pela largura de influência, que é os 3,5 metros. Então, vamos ter aqui que o PP laje é igual a 2,05 vezes 3,5 metros, que é igual a 2,05, 3,5, 7,17 kN metro. 7,17 kN por metro de viga. Tá? A carga permanente, então, vai ser igual a 1,14 vezes 3,5 metros. Então, vai ficar 1,14 vezes 3,5 metros. 3,99 metros. Vou arredondar para 4 kN por metro, né? Eu vou ter aqui, então, a sobrecarga, que vai ser igual a 2 kN por metro quadrado, vezes 3,5 metros, que é igual, não precisa nem fazer na calculadora, porque vai dar 7, né? Mas vamos manter a nossa linha. Então, ficaria 7 kN por metro. Nesse caso, a gente vai ter a nossa viga biapoiada, né? Essa questão de considerar a viga biapoiada é bastante particular, tá? A gente sabe que na nossa planta a gente está com um pilar aqui, tá? A gente tem um pilar aqui também. Outro pilar aqui, enfim. Essa viga aqui, ela está apoiada sobre os pilares. Só que a gente tem que pensar o seguinte, ela não é biapoiada, tá? Ela não se comporta naturalmente como uma viga biapoiada, porque um mínimo momento negativo a gente vai ter aqui nos pilares, tá? Só que uma estrutura de concreto armado, na verdade, ela se comporta de acordo com como você arma ela, tá? Então, a gente tem que saber, para que a gente consiga considerar esse apoio como um engaste, ou um engaste semi-rígido, no caso, a gente vai ter que saber se esse pilar e a armadura da viga trabalham de forma a que, pelo menos, exista um mínimo momento negativo nessa região, tá? Como nesse caso a gente vai fazer um cálculo a favor da segurança, a gente pode considerar que a viga está biapoiada, tá? Porém, é sempre bom fazer uma análise um pouco mais criteriosa nesse caso aqui, tá? Porque ela não trabalha de forma biapoiada. Mais para frente eu posso fazer um vídeo de como a gente faz essa análise, de quanto realmente é esse momento fletor negativo que a gente tem nos apoios, tá? Porém, isso vai depender muito da rigidez da estrutura, né? Da rigidez dos pilares, da rigidez da viga, tá? E também considerando a armadura, né? Se ele está realmente armado para que resista a esses momentos fletores, né? Nesse caso, eu vou considerá-la biapoiada. Então, pelo fato de considerar biapoiada, o nosso momento fletor ele vai atuar, por exemplo, assim, né? Como onde o centro da nossa viga vai estar o momento fletor máximo. Tá? Fazendo esse cálculo, a gente tem uma típica viga biapoiada, tá? Seria aqui. E o nosso carregamento sobre a viga. Tá? Esse carregamento aqui, para fins de cálculo no estado limite último, é a soma de todas as nossas cargas, tá? Embora a gente tenha também que verificar o estado limite de serviço no caso da nossa modificação de uso, tá? No estado limite de serviço a gente faz uma modificação, uma ponderação diferente dessas ações aqui, tá? Em especial a ação de sobrecarga. Nesse caso a gente vai considerar
para fins de cálculo do momento fletor no estado limite último, todas essas cargas aqui atuando de forma conjunta, tá? Então, eu vou botar aqui como P atuante igual. Vamos fazer o seguinte, vou botar aqui como P atuante igual 1,69 mais 7,17 mais 4 mais 7. A gente tem então que essa carga total é 1,69, 7,17, 4 e 7. A gente tem então que sobre a viga está atuando uma carga de 19,86 kN por metro, de forma característica, né? Não é a carga de cálculo ainda. Tá? Então aqui está atuando 19,86 kN por metro. Essa é a carga atuante, tá? A situação atual, tá? Então, até a gente faz essa análise para verificar se a viga resiste, né, a pelo menos os esforços que estão atuando, tá? Para que então a gente possa pensar em modificar o uso, tá? Momento fletor, então nesse caso aqui, como uma viga biapoiada, a gente vai ter momento máximo no meio vão, né? Então, digamos que a gente fosse considerar aqui momento fletor, a gente vai ter um momento fletor atuando assim. Ficou um pouco torto aí, mas bem tranquilo. Aqui, momento fletor. E a MK, tá? Então aqui, o momento é igual a Q L ao quadrado sobre 8. Então a gente vai ter que o nosso momento máximo é igual a Q L ao quadrado. Então Q 19,86 vezes o L, tá? A nossa viga então ela tem de eixo a eixo. Deixa eu pegar aqui para nós fazer um cálculo certinho aqui do eixo. Nesse caso a gente está com 4,65, né, metros aqui, 4,65 metros, tá? Então a nossa viga está com vezes 4,65 ao quadrado dividido por 8. Então esse nosso momento aqui vai ser 19,86, 4,65 ao quadrado, 4,65 ao quadrado dividido por 8. 53,67, 68. 53,68 kN vezes metro. Então, o momento atuante vai ser igual a 53,68 kN vezes metro. Nesse caso aqui, eu chamei o momento de momento atuante K, tá? De característico. Apesar de que o característico em português é com C, né? Em estruturas a gente utiliza o K para representar um momento característico. Ou seja, aquele momento que não está majorado, tá? Por nenhum fator de combinação. Nesses casos a gente tem um momento atuando sem, digamos, sem a gente considerar a segurança, tá? Da estrutura, tá? Bom, feito então a análise do momento atuante da situação atual, ou seja, a situação que se encontra na obra, a gente vai calcular o momento atuante da situação proposta após a nossa alteração do uso, tá? O nosso momento atuante, então, na verdade a gente vai poder utilizar boa parte desses carregamentos aqui, tá? Vou colocar aqui como cargas permanentes. Peso próprio da viga é igual, não muda, tá? Vai ter 1,69 kN por metro. Peso próprio
da laje não muda também, então a gente tem 7,17. O peso permanente de 4 kN por metro. E nesse caso agora, a gente tem então a atuação de uma parede sobre a viga, tá? Essa parede ela tem altura de 2,80 m, tá? Então, para nós calcular o peso da parede, a gente utiliza então a NBR 6120. Nesse caso, a gente vai utilizar um bloco cerâmico vazado com espessura de 11,5, tá? Considerando o bloco com uma espessura de 11,5 e duas faces de emboço, né, de 1 centímetro, a gente vai ter uma carga por metro quadrado de parede de 1,3 kN, tá? Então, a nossa parede, considerando que ela tem altura de 2,8 metros, o nosso peso da parede é igual a 2,8 metros vezes 1,3 kN por metro quadrado. Então, o peso, botar peso par de parede, vai ser igual a 2,8, 1,3, 3,64 kN por metro. Nesse caso, não é muito inteligente a gente utilizar uma parede de alvenaria sobre uma viga existente, tá? Aqui nós vamos verificar se essa viga seria capaz de suportar essa carga nova dessa parede e a mudança de uso da laje. Porém, tem paredes paredes leves, tá? Que a gente pode utilizar nesse caso. Eu aqui estou fazendo com uma parede de alvenaria para nós aumentar realmente o carregamento e a gente ver até onde que essa viga iria aguentar essa carga proposta, né, do novo uso, né? Então, considerando que a parede vai então descarregar 3,64 kN por metro de parede, por metro de viga, desculpa. Aqui a gente vai ter também a questão das cargas, das sobrecargas, né? A laje 1, nesse caso, ela vai ter uma sobrecarga de 4 kN por metro quadrado, tá? E a laje 2, só dividir aqui. E a laje 2, a carga continua a mesma, vai ficar os 2 kN por metro quadrado. Bom, temos que calcular agora o quanto de cada uma dessas cargas vai para a viga. Vou fazer um novo desenho aqui embaixo da nossa laje. Um desenho bem rústico. Até porque eu estou com a folha aqui num sentido que não me favorece muito o desenho aqui. Nesse caso a gente tem aqui então 3,5 metros. 3,5 metros. E considerando aqui então a metade de cada uma dessas lajes, a gente tem 1,75 metros. A área de influência novamente é metade de cada viga, tá? Porém, nesse caso, como a gente tem uma carga diferente na laje L1 e na laje L2, a gente tem a laje L1 carregando metade da viga aqui, a laje L2 aqui. Essa carga diferente aqui, ela vai atuar somente em relação à sobrecarga, tá? As outras cargas, as cargas permanentes, continuam as mesmas, tá? Continuam as mesmas que a gente calculou em cima lá, que foi multiplicado pela largura de influência de 3,5 metros, tá? Que essas cargas não mudam, tá? Nesse caso, a sobrecarga sim. Aí a gente vai fazer um novo cálculo da sobrecarga. Sobrecarga 1, que seria referente à laje 1, então, vai ser 4 kN por metro quadrado vezes 1,75 metros. Igual 1,75 vezes 4, 7 kN por metro. 7 kN
por metro. E a sobrecarga 2, então é igual a 2 kN por metro quadrado, vezes 1,75 metros, que é igual a 0,75 vezes 2, seus 13,5, né? 3,5 kN por metro. Bom, a gente já percebe que vai mudar bastante o nosso carregamento da viga aqui, tá? Considerando essas novas cargas. Então aqui a gente tem o seguinte: a viga novamente biapoiada. Vou botar aqui um tracejadinho aqui. Para cargas permanentes, P permanentes igual a peso próprio da viga, então 1,69 mais peso próprio da laje, 7,17 mais peso permanente, que vai ser 4 kN, peso próprio da parede, mais 3,64, sobrecarga referente à laje 1, 7, mais sobrecarga referente à laje 2, 3,5. Então o peso aqui não deveria ser próprio, né? Deveria ser peso atuante 2. Deixa eu fazer aqui. Peso AT2. Peso AT2. Então, aqui, a gente vai ter, então, a carga atuante de 1,69, 7,17, 4, 3,64, 7 e 3,5. Somando tudo, a gente tem 27 kN por metro. Em comparação com o que a gente tinha antes, né? Antes a gente tinha 19,86 kN, a gente passou a ter 27. Então, de 1,98, praticamente 2 toneladas por metro, né, contando o peso próprio da viga, a gente passou a 2,7 toneladas metro. Tá? Então aqui a gente tem a nossa viga biapoiada, o nosso carregamento. Questão de desenho, a gente não precisa se ater muito nesses casos aí, que o que vale mesmo é o conceito da gente entender o porquê desses valores, tá? Então nesse caso aqui eu tenho 27 kN por metro, tá? Considerando então o momento fletor atuante, o nosso momento atuante, momento fletor atuante K2, que seria referente à segunda proposta, vai ser QL² sobre 8, então que vai ser 27 vezes o L. Nesse caso o nosso L é os 4,65 metros, né? Metros vezes 4,65 ao quadrado dividido por 8. Esse momento então vai dar 27, 4,65 ao quadrado dividido por 8. 72,9798, se for arredondar, kN vezes metro. Então aqui a gente está com o momento atuante de Bom, para verificar a seção, a gente tem que fazer a verificação da resistência da seção comprimida de concreto e da armadura tracionada, tá? Então,
verificação da seção, tá? A nossa seção aqui, ela tem a altura aqui, né? Ela tem 45 centímetros. O nosso BW aqui é de 15 centímetros, tá? A gente tem, então, a armadura negativa, a armadura positiva, composta por 4 barras de meia, e o nosso estribo. Tá? Bom, a gente sabe que sobre a atuação do momento fletor, uma parte da seção atua comprimida, né, que é a região negativa da viga, né, no meio do vão, onde tem o maior momento fletor. Acima da linha neutra a gente tem compressão, digamos que aqui é a linha neutra da peça, a gente tem compressão, e abaixo da linha neutra a gente tem tração, tá? O concreto, então, pela nossa consideração de que no estado limite último o concreto não resiste à tração, tá? Então a gente vai ter que ter essa tração resistida pelas armaduras, né? E acima da linha neutra a gente tem a compressão resistida pelo concreto. Só que a gente tem duas armaduras aqui que podem favorecer a nossa resistência à compressão. Inicialmente a gente faz uma verificação considerando que somente o concreto resiste à compressão. Caso essa nossa verificação resulte em uma resistência inferior ao necessário para nós poder fazer aquela modificação, né, aquele aumento de carga, a gente então pode refazer essa verificação considerando as armaduras auxiliando essa resistência à compressão, tá? Então, assim, a gente sabe muito bem que uma viga de concreto armado, a partir do momento que a gente carrega ela, a nossa linha neutra, ela muda de altura dependendo da tensão, da força, né, atuante sobre a viga, da carga, né. Então, essa linha neutra aumentando ou diminuindo, ela varia totalmente a resistência da nossa peça, tá? Nesse caso aqui, a gente vai ter uma força de concreto, uma força de compressão atuando exatamente no centro dessa área limitada aqui pela linha neutra, né? E a força de tração atuando no centro das armaduras, tá? Essa força de tração atua exatamente no nível do nosso D. Como a gente tem 4 barras aqui, a gente tem que considerar do centroide das barras aqui, tá? Aqui. Esse aqui é o nosso D, tá? Bom, vamos fazer uma análise de como que essa seção de concreto resiste a esses esforços, tá? Aqui a gente tem a viga, a gente tem a nossa armadura negativa, a gente tem a nossa armadura positiva. Vou fazer uma linha guia aqui para nós poder trabalhar com isso até o fim, tá? Bom, eu vou fazer um diagrama aqui de como que as forças atuam nessa região no concreto. Aqui, digamos que aqui seria a nossa linha neutra. Tá? A gente fala que no estado limite último, a nossa seção de concreto resistente à compressão, ela está sujeita a um carregamento não uniforme, tá? Esse carregamento a gente chama de diagrama parábola retângulo, tá? Então ele faz isso aqui, tá? Ele inicia a tensão na deformação limite do concreto, 3,5 por 1000, e ela tem um trecho retangular, tá? E a partir desse trecho retangular, ela decai até zero, tá? Bom, considerando que essa área é, digamos que
complicada da gente calcular qual que é a força atuando aqui, de fato, nessa área, a gente tem uma simplificação, tá? Que é possível ser feita. Só lembrando que esta altura aqui é x, tá? É a altura da nossa linha neutra, tá? E essa altura aqui, até embaixo, é o nosso d. Bom, essa simplificação, ela é assim, ó. A gente utiliza o mesmo diagrama, porém a gente considera que a força atua conforme um retângulo com altura de 80% do x, tá? Nesse caso, então, aqui, a gente teria 0,8x. Essa é a altura do novo retângulo de atuação de cargas, de força. Aqui, essa tensão aqui em cima equivale a 0,85 do FCD, aqui é a mesma daqui. Esse 0,85 aqui, ele é um valor que leva em consideração a forma de como é ensaiado os corpos de prova, tá? Então, como ele é um ensaio rápido, né, ele leva em consideração esse fator, leva em consideração também o efeito Rush, né, que é aquela questão da redução da resistência sobre atuação de carga permanente, né? Então, quando uma estrutura de concreto ela reduz a sua resistência quando ela está sujeita à aplicação de cargas permanentes, tá? E também leva em consideração o aumento de resistência após os 28 dias de idade, tá? O concreto também, durante a sua vida, ele vai aumentando a sua resistência, né? E esse 0,85 considera esses fatores, tá? Bom, aqui, eu vou puxar para o lado aqui para não ficar muito apertado aqui o desenho, mas a gente vai ter a nossa força no concreto atuando exatamente no centro desse retângulo, tá? Aqui, só para exemplificar, é uma região onde atua uma força distribuída, né, de forma linear, que a sua resultante é exatamente nesse centro aqui. Tá? Essa é a resultante FC, que é a força no concreto, tá? E aqui embaixo a gente tem a resultante FS, que é a resultante das forças na armadura, tá? Então, no estado limite último, a gente considera, né, que abaixo da linha neutra toda a seção está tracionada e somente as armaduras resistem a esse esforço. E acima da linha neutra, na altura de 0,8x, apenas o concreto resiste a esse esforço de compressão, tá? Então, a gente vai querer saber o quanto de compressão esse concreto resiste. Essa distância aqui entre o FC e o FS é um braço de alavanca que a gente chama de Z. Tá? Então, quando o momento fletor atua, o MD, ele atua sobre esse braço de alavanca, né? Tracionando a armadura e comprimindo o concreto. Tá? A distância do FC até o FS é exatamente, vou pegar aqui, é exatamente o nosso D, né? D menos a metade da altura desse retângulo. Essa altura vale 0,8x, a metade é 0,4x. Então, essa altura é D menos 0,4x. Tá? Bom, para nós calcular essa força atuante, a gente vai ter que fazer o seguinte. A força no concreto é igual esse valor vezes esse, que vai nos dar essa área de atuação dessa carga linear, tá? Então é 0,85 FCD vezes 0,8x vezes essa profundidade aqui, tá? Essa profundidade é exatamente o nosso BW, tá? Eu vou tentar fazer aqui como se fosse um desenho aqui em perspectiva aqui.
Então, a força do concreto ela está atuando exatamente aqui, tá? Então, essa força ela tem essa cara aqui, ó. Assim. E aqui também. Então, a resultante, que atua exatamente nesse centro aqui, né, é calculado através desse volume aqui, tá? Esse volume, então, ele tem essa distância que vale BW, essa distância que vale 0,8x, e essa distância aqui que vale 0,85 FCD. Tá? Calculando este volume aqui, a gente tem a força atuante no concreto. Tá? Então aqui 0,85 vezes 0,8 é a área, vezes BW, que é a nossa profundidade. Tá? Então o nosso BW aqui é igual a 15 centímetros. Tá? Bom, essa é a força no concreto. Tá? Para nós descobrir qual é a força no concreto, a gente utiliza também a nossa equação do momento. Tá? A equação do momento, o MD, é igual a FC vezes o braço da alavanca Z. Tá? Que nesses casos é vezes Z, que é igual a FC vezes o nosso Z, que é D menos 0,4x. Esse é o nosso momento fletor. Bom, passando a nossa equação, botando o nosso momento então em função do nosso FC, que a gente já equacionou ele aqui, a gente vai ter MD é igual a FC é tudo isso aqui, 0,85 FCD vezes 0,8x vezes BW, vezes o nosso Z, que é D menos 0,4x. Esse é o nosso momento fletor de cálculo, tá? Momento fletor resistente de cálculo. Bom, se a gente for olhar aqui, a gente tem que o nosso concreto tem um FCK igual 30 MPa, né? O nosso FCD é igual a 30 dividido em 1.4, tá? Que vai dar 30, 1.4, 21.42, 21,43, 21,43 MPa. Contando que a gente tem a nossa resistência do concreto, a gente tem o nosso BW. O que falta nós encontrar aqui é o nosso X. O nosso X ainda é uma incógnita. Tá? Bom, como que a gente calcula esse X? De acordo com a NBR 6118, a gente tem uma limitação de profundidade dessa linha neutra. Tá? Essa limitação se encontra no domínio 3. Tá? A norma, então, ela diz que a máxima relação x sobre d é igual a 0,45. Ou seja, o nosso x máximo é igual a 0,45 vezes d. Que nesse caso seria o seguinte. O nosso d aqui, ele tem 38,75 centímetros. Tá? Então o nosso d é igual a 38,75 centímetros. Então, o x vai ser igual a 0,45 vezes 38,75, que é igual o nosso x vai ser igual a 17,44 centímetros. O que significa isso? Que a máxima profundidade da linha neutra vai se encontrar a 17,44 centímetros. Então a nossa linha neutra está aqui. A 17,44 centímetros. Então,
Quando o nosso X for 17,44 centímetros, a gente vai ter a máxima resistência do concreto, ou a máxima força atuante sobre o concreto. Então, calculando isso aqui, considerando que o nosso X equivale a 17,44, a gente consegue calcular o nosso MD. Então, o MD vai ser igual a 0,85 FCD. O FCD a gente pode dizer que é vezes 2,14 kN por centímetro quadrado, tá? Vezes 0,8 x, 17,44 centímetros, vezes o nosso BW, 15 centímetros, vezes o nosso D, 38,75 centímetros, menos 0,4x, 0,4 vezes 17,44 centímetros. Esse valor todo aqui, depois eu divido ele por 100, porque aqui eu vou ter um resultado de kilonewtons vezes centímetros, tá? Fazendo esse cálculo aqui, a gente vai ter o seguinte. Deixa eu colocar a calculadora aqui, que é mais prático. 0,85, 2,14, 0,8, 17,44, 15. 38,75, 0,4, 17,44, menos... Não. Então, o nosso MD é igual a 12.095,7 kilonewtons vezes centímetros. Para mim transformar em kilonewtons metro, eu divido isso aqui por 100. Eu tenho então que o momento resistente da seção de concreto de cálculo é igual a MD igual a 120,96 kilonewtons vezes metro. E este é o momento de cálculo resistente da seção de concreto. Para que eu saiba o momento característico, eu tenho que fazer o MK é igual a MD dividido em 1,4, que é igual a 120,96 dividido em 1,4, que é igual a 120,96, 1,4, igual a 86,4 kilonewtons vezes metro. Então, o nosso MK resistente é igual a 86,4. Essa é a resistência do nosso concreto, tá? Vamos avaliar se ele resiste àquele momento fletor e vai passar a atuar na estrutura. Olha aqui. O nosso momento fletor que vai passar a atuar na estrutura após a nossa modificação de uso e a nossa construção da nossa nova parede é 72,98 kN metro de momento fletor característico, tá? O momento fletor característico resistente da seção de concreto é 86,4. Então, maior que 72,98, a nossa seção de concreto passa na verificação. Cabe agora nós verificar se a nossa armadura passa no cálculo do momento fletor, tá? Isso a gente vai fazer agora na próxima etapa. Vamos verificar então agora a capacidade resistente da nossa armadura. Inicialmente eu vou desenhar a nossa seção, para nós conseguir tirar algumas informações aqui.
Bom, eu tenho aqui então que a distância entre as armaduras aqui, entre as armaduras positivas, é de 3 centímetros. Tá? O nosso estribo é diâmetro 5 milímetros. A nossa armadura positiva tem o diâmetro de 12,5 milímetros. A nossa armadura negativa, 10 milímetros. Bom, nossa viga possui 45 centímetros de altura. Nosso BW é de 15. E o nosso D atua no centro geométrico dessas 4 barras. Então ele atua exatamente aqui. O nosso D. Então vamos calcular o quanto que vale esse nosso D. Só uma questão aqui que faltou ainda. O cobrimento das nossas barras, o cobrimento da nossa peça é de 3 centímetros. O cobrimento, então, para fins de cálculo, ele inicia na face do estribo, na face externa, até a face externa da viga. Tá? Então aqui a gente tem 3 centímetros de cobrimento. O nosso D, então, vale. Vindo de baixo para cima, tá? O D, então, ela é a distância da face comprimida até o centro das armaduras, né? Ele equivale a 45 centímetros menos 3 centímetros do cobrimento, menos o diâmetro do estribo, 0,5 centímetros, menos o diâmetro da armadura, 1,25 centímetros, menos essa distância dividido por 2, menos 3 centímetros dividido por 2. Então o nosso D é igual a 45, 3 negativo, 0,5 negativo, 1,25 negativo, 3 sobre 2 negativo. Então o nosso D é igual a 38,75 centímetros. A gente tem aqui então que o D é igual a 38,75 centímetros. Bom, o cálculo da armadura, na verdade, ele segue aquela mesma consideração que a gente fez para a questão do cálculo da seção resistente de concreto, tá? Onde a gente tem a nossa seção, no caso a nossa viga, vou fazer assim. Aqui eu tenho o AS, aqui eu tenho o AS', tá? Que seria a armadura positiva e a armadura negativa. Seguir até o fim aqui. Vou fazer o diagrama aqui das forças, como elas atuam, né? Eu tenho que aqui, essa altura aqui, é o meu D. No caso, ó, o nosso D, ele é a distância da face da fibra comprimida até o centro das armaduras, tá? Então, no caso, as nossas armaduras estariam aqui, ó. A gente está olhando a viga nesse sentido aqui, tá? No caso, assim, se for olhar pela folha aqui, né? Então, aqui seria a nossa barra, e aqui seria a nossa barra de cima, tá? Onde o nosso centro estaria localizado aqui. Essa linha guia aqui, ela deve vir do centro aqui. Esse é o nosso D, então. Nosso D é a distância da face da fibra comprimida até o centro geométrico das armaduras. Bom, aqui a gente tem então a linha neutra,
da seção. Considerar aqui a linha neutra. Está aqui como Ln. A gente sabe que a força no concreto atua a uma altura de 0,8x, onde x é exatamente a profundidade da linha neutra. E aqui a gente tem a nossa armadura. Tá? A gente tem a força atuando exatamente no centro, a força Fc, e aqui a gente tem a força Fs. A distância de Fc até o Fs é o nosso Z. Aqui então é o nosso momento fletor atuante. Bom, para nós conseguir encontrar a nossa força atuando na armadura, a gente sabe que para que ocorra o equilíbrio nessa seção, a nossa força do concreto tem que ser exatamente igual à força no aço, tá? Para que quando atua o momento fletor, essas forças se equilibrem, né? Então a gente sabe aqui que, vou pegar minha caneta preta aqui, que o Fc é igual a Fs, tá? A gente sabe então o quanto vale o Fc. A gente sabe então que o Fc é igual a 0,85 FCD vezes 0,8x vezes BW. A gente sabe que o nosso Fs é igual ao AS, que seria a área de aço, vezes FYD. Essa é a força atuante na armadura. Basicamente, multiplicar a área de aço pelo nosso FYD. Tá? Nesse caso, se a gente igualar essa expressão aqui, a gente vai ter que, vou puxar aqui para nós igualar, né? 0,85 FCD vezes 0,8x vezes BW é igual a AS vezes FYD. Bom, dessa equação aqui, a gente não sabe. Vamos ver o que a gente conhece dessa equação. Dessa equação a gente conhece o FCD, tá? O nosso FCD utiliza o nosso FCK de 30, né? A gente conhece o nosso BW, a gente conhece a nossa área de aço, que é equivalente às 4 barras, aqui, as nossas 4 barras de 12,5, e inicialmente a gente estima o nosso FYD, tá? Que seria, no caso, os 500 MPa dividido por 1,15, tá? Vocês vão ver mais para frente que isso aqui a gente precisa confirmar, tá? Então, isolando o nosso x, para nós calcular qual é a profundidade da linha neutra, a gente vai ter que puxar aqui para o lado. O nosso x é igual a S vezes FYD, AS vezes FYD, dividido. Tudo que está multiplicando x aqui, eu passo dividindo aqui, né? Então eu vou ter 0. Deixa eu só fazer aqui vou multiplicar esses valores que a gente já conhece aqui, 0,85 e o 0,8, eu vou ter 0,68, tá? 0,85 vezes 0,8, que é a nossa constante, né? A gente tem 0,68. Tá? Então eu vou passar dividindo 0,68 vezes FCD vezes BW. Então a gente tem que o nosso x é igual a S vezes FYD dividido por 0,68 FCD vezes BW. Tá? Porém, a gente precisa saber quanto que vale o nosso FYD. Tá? Para nós saber quanto que vale o nosso FYD, a gente vai ter que dar uma olhada no gráfico tensão-deformação das nossas armaduras.
Bom, vamos desenhar aqui o nosso gráfico tensão de formação. Seria o seguinte, a gente vem aqui, faz um gráfico, onde na nossa abscissa a gente tem a deformação do aço, na nossa ordenada a gente tem a tensão na armadura. A gente sabe que o gráfico tensão-deformação do nosso aço que a gente utiliza para vigas, para aço estrutural, né? Ele se comporta da seguinte forma. O que significa esse risco aqui? Assim, deixa eu dar nome aos bois aqui e a gente já entende melhor. Aqui a gente tem um gráfico tensão de formação do aço, tá? Aqui a gente tem se a gente for analisar o nosso gráfico, a gente percebe que do ponto de tensão 0 até o ponto FYD, o ponto de tensão FYD, a nossa deformação ela dá para se considerar linear, tá? Ou seja, o nosso aumento de tensão cresce linearmente com a deformação, tá? Então, por exemplo, qualquer ponto nessa região elástica do aço, a gente considera que tem uma deformação linear. E outra questão, se a gente for iniciar com uma tensão 0 e a gente for aumentar essa tensão, a nossa deformação vai aumentando de forma linear, conforme a gente aumenta a nossa tensão. Quando a nossa deformação chegar no limite de 2,07 por mil, quando a nossa deformação chegar nesse limite, desse limite para frente, a nossa armadura vai estar atuando, a tensão na armadura vai ser o nosso FYD, que é exatamente 500 MPa dividido por 1.15. Se a gente for fazer aqui, a gente vai ter que o FYD é igual a 500 MPa, que é a resistência da armadura, dividido por 1,15, que é o fator de minoração do aço. Então a gente vai ter 500, 1.15. A gente vai ter que 434,78. A gente vai ter que, quando a deformação no aço atingir 2,7 por mil, a nossa tensão no aço é de 434,78, tá? Tensão de cálculo. O que acontece é que, a partir da nossa deformação, ocorre o escoamento da armadura, ou seja, toda deformação que acontecer desse ponto para cá, ela é uma deformação irreversível, tá? O aço não volta mais ao normal, tá? É o que ele estica aqui, ele permanece como resíduo. Continuando aqui então a explicação sobre a deformação, ou gráfico de tensão de formação do aço. Aqui é o nosso YD, tá? O que acontece basicamente é o seguinte: assim que a armadura atinge a deformação de escoamento, que é o 2,07 por mil, a tensão passa a ser constante, tá? De então 434,78 MPa até a tensão limite, com a deformação limite de 10%, de 10 por mil, na verdade, tá? Isso aqui vai ser bastante interessante, pois a estrutura de concreto armado, tá? Quando ela trabalha sobre a atuação de esforços, ela trabalha dentro de alguns domínios de deformação, tá? Eu fiz aqui um exemplo de domínio de deformação. Bom, aqui, deixa eu colocar assim, aqui a gente tem o AS, aqui a gente tem o AS linha. O que acontece é o seguinte: uma viga de concreto armado, ela vai trabalhar
é permitido a viga de concreto armado, no caso, trabalhar do domínio 2 até o fim do domínio 3. Porém, tem a nossa limitação do x-limite, que é o 0,45D da norma, tá? Então, esse x-limite é igual a 0,45D, tá? Então, a nossa viga pode trabalhar do início do domínio 2 até o limite x igual a 0,45D do domínio 3. Trabalhando em ambos os domínios, uma coisa a gente sabe, que no domínio 2 a deformação da armadura é de 10 por 1000, e no domínio 3 a deformação da armadura inicia, digamos, no YD, né, e vai até o 10 por 1000. Na verdade, ela retorna do 10 por 1000 até o YD, tá? Partindo para o domínio 4, então, que no caso já não é permitido que uma viga de concreto armado trabalhe no domínio 4. A armadura passa no caso aqui ela está sendo tracionada, ela passa a ser comprimida, né, conforme se aumenta o domínio, tá? Porém, o nosso limite, então, 0,45D para o domínio 3, a gente tem que a tensão no domínio 2 é relativa à deformação de 10%, 10 por 1000, e no domínio 3 a deformação inicia em 2,07 por 1000 até 10 por 1000. Então, a gente sabe que em ambos os domínios a nossa armadura vai estar atuando com a tensão de cálculo, tá? do FYD. Tá? Então, aqui a gente sabe que o FYD, trabalhando no domínio 2 ou domínio 3, vai ser igual a 434,78 MPa. Vou pegar uma nova folha aqui, para nós poder seguir este cálculo. Então, calculando o nosso x aqui, a gente vai ter que o x é igual a S vezes FYD, dividido por 0,68 vezes FCD vezes BW. Tá? Então, a gente tem que o nosso x é AS é 4. A gente tem 4 barras de 12,5 no positivo. Então, o nosso AS é igual a 4 unidades vezes π vezes d, 1,25 ao quadrado, sobre 4, vezes o nosso FYD. Tá? Eu vou utilizar o FYD em kN por centímetro quadrado, tá? Para me encontrar o nosso x em centímetros. Então, eu vou ter vezes 43,478 kN por centímetro quadrado. Isso tudo dividido por 0,68 vezes FCD. O nosso FCD é igual a 3 kN por centímetros quadrado, que é 30 MPa, né? Dividido em 1,15. Desculpa, que é dividido por 1,4. Não, 1,15. 1,15 é armadura. Dividido em 1,4 vezes o nosso BW, que é 15 centímetros. Então, o nosso X, ele é D. No caso aqui, os 4 e 4 se anulam, né? Então vai ser só π 1,25 ao quadrado vezes π 43,478 dividido em 0,68 3,4 15. A gente tem que o nosso X para essas 4 armaduras vai ser de 9,76 centímetros. Bom, vou pegar aqui o desenho dos nossos domínios de deformação para nós conseguir entender melhor isso aqui. Em qual domínio a nossa peça está trabalhando? Tá? No domínio 2, o domínio 2 inicia no x igual a 0, x igual a 0, até
o x igual a 0,259 vezes d. Tá? O nosso d, então neste caso aqui, é 0,259 vezes 38,75. Então é igual a 0,259, 38,75, 10,03, 0,3 centímetros. E o nosso x limite é igual a 0,45D, que é igual a 0,45 vezes 38,75, que é igual a 17,44. Então, passando aqui para o nosso, vou tentar ajustar aqui. Tá? Aqui a gente tem o seguinte: o domínio 2 ele inicia no x igual a 0 e vai até o x igual a 10,3. Tá? Então, se o nosso x estiver abaixo de 10,03, a nossa seção está trabalhando dentro do domínio 2. Tá? O domínio 3 inicia no x igual a 0,259D e finaliza no x limite 0,45D. Então, o domínio 2 começa no x igual a 0, vai até o x igual a 10, e no domínio 3 começa no x igual a 10 e vai até o x igual a 17,44. Nesse caso, o nosso 9,76 está abaixo de 10, então a nossa seção está trabalhando dentro do domínio 2. Então, a nossa peça trabalhando dentro do domínio 2, a gente sabe que a tensão na armadura de fato é igual a FYD. Tá? Bom, para nós calcular o nosso momento fletor resistente dessa seção, a gente vai utilizar então esse nosso resultado. Bom, para nós calcular o nosso momento fletor, nesse caso, o nosso MD é igual a força na armadura vezes o braço de alavanca Z. Tá? O nosso braço de alavanca Z ele é igual a D, é o nosso D aqui, menos a metade de 0,8x. Né? Então vai ser igual a D menos 0,4x. O nosso momento, o nosso MD é igual a Fs vezes V. Então o nosso MD é igual a Fs vezes D menos 0,4x. Bom, o quanto vale o nosso Fs? Sabendo então que a tensão no aço é o nosso FYD, o nosso Fs é igual a FYD vezes a área de aço. Tá? Sabendo disso então, o nosso MD é igual a Fs vezes Z, que é igual a FYD vezes AS vezes D menos 0,4x. Calculando então, o nosso MD vai ser igual ao FYD 43,47 kN por centímetro quadrado. O nosso AS 4 barras, 4 unidades vezes I vezes D ao quadrado sobre 4, que são 4 barras no positivo, vezes o nosso D, 38,75 menos 0,4 vezes
o nosso x calculado, que é o 9,76 vezes 9,76. O nosso MD, portanto, é igual a 43,47 4 nosso momento resistente, o momento de cálculo é igual a 74, ou no caso 7.435,5 kN vezes centímetro. Nós converter em metros, divide esse valor em 100, então 7.435,5 dividido em 100. Nós vamos ter aqui o nosso MD é igual a 74,35 kN vezes metro. Esse é o momento resistente de cálculo, tá? Momento característico, M resistente característico é igual a 74,35 dividido em 1,4, que é igual a 74,35 dividido em 1,4. Então o nosso M resistente é igual a 53,11 kN vezes metro. Bom, tendo o momento resistente da armadura igual a 53,11, a gente tem que comparar com o momento fletor solicitante da nossa situação proposta, que é com aquela questão da nossa modificação do uso e a parede sobre a viga. Tá? Olha aqui. A gente tem que o nosso momento atuante da situação atual, que é a situação em que se encontra a estrutura atualmente, nosso momento atuante é de 53,68 kN. E o nosso momento resistente é de 53,11. É um pouquinho abaixo, mas dá para se considerar atendido a situação atual. Agora, a situação proposta com a nossa modificação do uso, onde a gente considerou então uma sobrecarga na L1 de 4 kN e na L2 a gente manteve os dois, além de ter considerado uma parede sobre a viga, né? Essa parede então com 3,64 kN, originou um momento fletor característico de 72,98 kN. Porém, na nossa verificação, a gente viu que a nossa viga resiste apenas a 53,11 kN. Então, este valor é menor do que 72,98. O resultado disso é que a nossa viga não resiste ao aumento de solicitação imposto pela reforma, tá? Que seria a modificação de uso. Então, a viga não opera. Não resiste ao novo carregamento. No caso dela não resistir ao novo carregamento, somente com o reforço estrutural dessa viga, né, onde a envoltória da resistência atinge pelo menos os 73 kN de momento. Tá? Aqui temos um resuminho então dos nossos cálculos, né, onde aqui é a verificação da seção, a situação atual, situação proposta e a verificação se passa ou não passa, né? Então, na verificação da seção, a gente viu que a resistência do concreto, a seção resistente de concreto, resiste um momento característico de até 86,4 kN. Na situação atual, que é com as cargas atuais, o momento fletor característico atuante é de 53,68, então está abaixo de 86. E na situação proposta, com o aumento de carregamento e a parede, o momento atuante é de 72,98,
que está abaixo de 86. Então, portanto, na verificação da seção comprimida, ela passa. Aqui, quando a gente verifica a seção tracionada, na verificação da seção, a peça resiste no máximo 53,11 kNm, com 4 barras de meia, tá? De 12,5. Na situação atual, o momento vetor atuante é de 53,68 kNm. Aqui ficou nas casas decimais, olha, deu pouquinha diferença, então ela passa. Na situação proposta, com aumento de carregamento, o momento vetor atuante passa a ser 72,98, que é maior do que o limite resistente das 4 barras de meia, de 12,5. Então, neste caso, o momento atuante é maior do que o momento resistente da seção, quando considerada a armadura tracionada. Nesses casos, ela não passa. Porém, necessita então de um reforço estrutural na seção resistente à tração, porque no concreto ele está passando tranquilamente. Se aqui não passasse, se a nossa resistência à compressão fosse menor do que a situação proposta, a gente pode considerar a armadura também comprimida, tá? Que nesse caso ela aumenta um pouquinho a resistência à compressão da seção, tá? Isso é um caso comum de se fazer, tá? Quando ela não resiste. Porém, dificilmente a verificação da seção na parte comprimida, dificilmente ela vai ocorrer de romper, né, aqui na compressão, tá? A parte determinante dos cálculos normalmente é a tração, tá? Por isso que a gente consegue reforçar vigas, né, de um modo mais simples, pois a compressão não é preponderante nesse caso, tá? Então fica encerrada a questão da nossa análise, e qualquer dúvida sobre essa análise a gente pode ir conversando através dos comentários. Muito obrigado.